bastante no final de semana e a gente está aqui para trazer para você esse calor humano dessa segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. E hoje tem o nosso convidado especial, Romildo Campelo, ele que está aqui para também comemorar o aniversário de 461 anos de Mogi das Cruzes. Os nossos convidados especiais para trazermos essa semana especial do aniversário de Mogi. Mogi das Cruzes, 461 anos de uma história de crescimento e desenvolvimento para você, cidadão mogiano. Bom dia, Romildo Campelo. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. Vamos homenagear Mogi. Essa semana é uma semana especial. Dia 1º de setembro, quarta-feira, Mogi comemora 461 anos. Pois é, Marilei. Uma cidade muito especial, uma cidade referência desde sempre, né? Pela idade. Uma cidade com 461 anos, porque aqui sempre foi importante na história de São Paulo, do Brasil. Uma cidade que a gente ama, alguns nasceram, outros são filhos adotivos como eu, né? Mas que é uma cidade. Você chegou pequeno, né, Romildo? Cheguei aqui com 2 anos e meio, né? E tô com 52 anos, então. 50 anos de Mogi. De Mogi das Cruzes. Por que seu pai veio para cá? Porque o Romildão, bom dia para ele e para sua mãe também. Porque eu tinha um tio que era médico no Hospital Ipiranga, Dr. Gilberto Pinho, e meu pai, meu pai já estava em São Paulo. E meu tio avisou meu pai que tinha um concurso para advogado na Câmara de Mogi, né? Meu tio veio para cá meu tio se formou em medicina em Recife, veio para Santa Casa de São Paulo fazer residência e acabou vindo para Mogi. É um dos fundadores, junto com o Dr. Nobolo, do Hospital Ipiranga. Dr. Nobolo Mori, que vem amanhã aqui na rádio. Dr. Nobolo Mori. Para contar a história também. E meu tio, junto com ele e outros médicos, é um dos fundadores do Hospital Ipiranga. E aí meu tio avisa meu pai que tem um concurso na Câmara, meu pai vem, passa no concurso e daqui nunca mais saiu, né? E ficamos aqui todos, né? Era para advogado? É advogado da Câmara de Mogi. E foi um dos primeiros, né? Já, não sei se foi um dos primeiros, já, assim, isso eu não sei dizer, mas isso nós estamos falando dos anos 70, do século passado, então é muito tempo aí, né? E aí ele veio para Mogi e nunca mais foi embora? Nunca mais foi embora, foi vereador em Mogi por um mandato. Então é uma história longa aqui na cidade, minha história, quer dizer, eu vim com 2 anos e meio, quer dizer, minha vida toda praticamente é Mogi, e cidadão mogiano, com o título que eu recebi da Câmara em 2019, você estava lá. Exatamente. Né? Com muita honra aí pela Câmara de Mogi. Aí eu pergunto para você, né? Você que trabalhou na Prefeitura de Mogi, foi secretário de Estado também, e pôde ver o crescimento desses últimos 50 anos. Sim. Da cidade. Mogi cresceu demais, eu posso dizer, dos últimos 30 anos, que é o que eu participo diretamente da história da cidade. Como que você enxerga os desafios da cidade? Olha, concordo contigo, Mogi cresceu, né, se desenvolveu também nesse período. São duas palavras que parecem iguais, mas são diferentes, porque crescer, você faz meio de o que pode, e quando você desenvolve, você melhora a qualidade de vida, a forma das pessoas viverem, né? Tem um período fundamental da história recente de Mogi, que é o período do Valdemar Costa Filho, que a gente não pode deixar de citar os 4 mandatos dele como prefeito de Mogi, e grande parte da infraestrutura, e principalmente da infraestrutura que criou o desenvolvimento de Mogi, e me refiro aí principalmente a Mogi Bertioga e a Mogi Dutra em particular, e que o Valdemar reconecta Mogi no desenvolvimento, porque Mogi tem um pico de desenvolvimento quando chega a linha do trem, né? Fazendo um resumo super breve, né? Mas quando o governo federal constrói a Dutra, Mogi fica 20 anos desconectado dessa grande estrada e ia para São Paulo ainda por dentro, ali por Ferraz de Vasconcelos, né, que é o caminho dos índios ainda. Então o Valdemar faz um grande feito, que é abrir a cidade de Mogi, constrói a Mogi Dutra. É sempre bom lembrar disso pela ameaça do pedágio. Exatamente. Que foi a cidade de Mogi das Cruzes que pagou, que fez, né, essa estrada, que pagou do nosso bolso essa estrada, e ela tem uma importância total para reconectar a cidade, juntar a cidade de novo na Dutra,
e permitir a vinda de novas empresas, escoar a produção, baixar nossos custos, né? Então é um período fundamental. Depois você tem um novo ciclo com o Jundiabe, Bertaioli e Marcos Mello, que é um outro ciclo, é um outro perfil de governo, são governos que se sucedem e que trazem uma identidade, uma preocupação com outros elementos, como a cultura, o SEMAI já existe há agora acho que mais de 55 anos, né? Mas quando o Jundiabe é eleito prefeito em 2000, nós tínhamos 0,5% do esgoto tratado. Nós tínhamos lembrar isso, né? Isso nós estamos falando há pouco mais de 20 anos. Nós tínhamos esgoto afastado da casa. O que é isso? Nós tínhamos o SEMAI que trazia água, e a água sempre foi muito... O nosso abastecimento sempre foi os índices muito altos e muito bons, mas no esgoto nós tínhamos o sistema que entrava o esgoto, saía da casa, entrava na rua e jogava no córrego, que por sua vez caía no Tietê. Então, em 2000, quando o Junge foi eleito prefeito, nós tínhamos 0,5%, metade de 1% de tratamento de esgoto. O Junge fez os investimentos, a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, ao lado do Parque Centenário, vem daí, e hoje nós já chegamos aí na casa dos quase 70%. Com o Mogi Eco Tietê, que mudaram de nome, mas o projeto é o mesmo, foi o governo, Viva Mogi agora chama Viva Mogi, mas quem trabalhou isso foi o governo Marcos Mello, foi o governo anterior que trouxe esse dinheiro, vai chegar a 85% de tratamento de esgoto. Isso nós estamos falando em 21 anos, pouco mais de 20 anos, sair de 0,5 para 85, mais ou menos, a quantidade de esgoto tratado, quer dizer, que nós vamos devolver água limpa para o Rio Tietê. Então, isso é um avanço em saúde, que saneamento básico é principalmente em saúde, né? Mas se você olhar assim, como saúde é a base de tudo, né? Quando você trata o esgoto, você melhora a saúde, você melhora a educação, porque as crianças vão para a escola com mais saúde, certo? Com menos verme, com menos doença, as pessoas vão trabalhar mais saudáveis. Então é um ciclo virtuoso de melhora contínua que você cria quando você dá condições de vida, né? Você consegue que tenha água limpa, esgoto tratado, ninguém pisando no esgoto na rua, né? Então essa melhora se reflete para a cidade toda, né? Há 20 anos atrás se dizia com correção à época que o Rio Tietê era poluído a partir de Mogi, né? E agora isso já não é uma verdade absoluta, chegando hoje com 70, mais ou menos 70, chegando a 85%, é um índice muito satisfatório. Para chegar a 100%, nós temos aí as regiões mais isoladas da cidade, que a gente teria um investimento mais difícil aí. Mas são avanços e que é importante colocar. O governo Bertaioli vem nesse mesmo tom, desenvolvendo a cidade, ampliando o número de empresas, né? O Marcos Mello também tenta manter a mesma toada, trazendo novas empresas, investimentos como esse que eu falei do Mogi Eco Tietê, que é a primeira vez que nós conseguimos buscar dinheiro fora do Brasil para investimento em Mogi. Isso só foi possível porque o Bertaioli trabalhou direito, porque o Junge também entregou para o Bertaioli uma cidade organizada. O Bertaioli fez um excelente mandato nos 8 anos e a saúde financeira administrativa da cidade permitiu que nós tivéssemos crédito para isso e principalmente organização dentro da prefeitura. Não é nada fácil aprovar um projeto de empréstimo internacional, porque o grau de exigência dos projetos, do que se apresenta e da estrutura da prefeitura é muito alto, né? Tanto a ponto de que tem que ser aprovado pelo Senado da República para poder liberar um dinheiro como esse, né? Um dinheiro empréstimo internacional, né? É dinheiro internacional e o fiador é o governo federal. Por isso que, assim, que passou pelo Senado. Por isso né? que passa pelo Senado. Como qualquer empréstimo, você tem um fiador. Só que o empréstimo internacional... Só que a gente nunca tinha visto isso na região, né? Nunca tinha visto na região uma cidade que conseguisse chegar ao final de um processo desse com sucesso, né? Eu não sei se outros tentaram, mas a primeira cidade a conseguir foi Mogi. Então é um grau de organização administrativa, que é uma cultura administrativa da prefeitura
que vem desde o seu Valdemar. Eu convivi, eu trabalhei na prefeitura entrei em 2001 com o Junge, né? Cuidava do site da prefeitura de Mogi naquela época. Que era um desafio naquela época, que era um desafio, né? O meu lado técnico, analista de sistema, trabalhava com a Melton Minaga naquela época. E acompanhei, principalmente ouvindo e aprendendo com os funcionários da prefeitura, que conhecem a prefeitura de Mogi e que cuidam da cidade com muito zelo, o que se chama de cultura organizacional, que é isso. Como que as pessoas que trabalham dentro da prefeitura pensam a cidade. E sempre com muita preocupação, com muito cuidado, com muito zelo. E eu, depois, né, quase 16 anos depois, 17 anos depois, quando estava no governo do estado, pude andar por muitos municípios e perceber a diferença, como em Mogi nós temos funcionários que se preocupam com a cidade, como a gente fala, com a casa, né? Uma administração do município de maneira muito cuidadosa. Isso tem que ser respeitado, né? Isso tem que ser entendido e respeitado por quem chega na prefeitura, né? Mas você sabe que você falou entendido e respeitado. Sexta-feira eu tive o prazer de entrevistar o secretário de Finanças da Prefeitura de Mogi, que eu não conhecia, né? Ele veio de Ribeirão Pires, já trabalhou em outros lugares, né? Inclusive no ABC, o Ricardo Abílio, e a fala dele foi essa, especialmente que as contas de Mogi estavam boas, né? E que eles tinham todo um desafio para manter tudo isso funcionando, né? Com toda a estrutura. E a valorização ao servidor público de carreira, que é aquele servidor que está lá na prefeitura trabalhando no dia a dia. A fala dele foi muito, assim, pontual. É bom porque 10 meses depois mudou, né? Porque no início não foi assim, né? Será que não foi porque era início de um mandato diferente, Romildo? Que a gente também tem que dar um desconto. Eu falo disso porque eu tenho visto, assim, todo mundo que entrou na prefeitura nesse momento, todo mundo era muito novo. Inclusive o prefeito Caio Cunha, que era vereador de 2 mandatos. Agora parece, pelo que eu tenho visto, que eles estão começando a entender melhor a máquina pública, que eles tiveram esse tempo de azeitar, né, a máquina. Eu não acho que é azeitar, acho que é o tempo de conhecer. Não é azeitar Precisa, porque né? a máquina já estava azeitada, ela foi desmontada. Mas para eles Não, para é eles, novidade, né? claro, porque não tem preparo, porque não conhecia, porque chegou de maneira, o cara veio de Ribeirão Pires, não conhecia Mogi e tiraram desmontaram muitas coisas que agora está vendo que tem que montar de novo. É Né? uma nova equipe, né? É uma nova equipe. Desmontaram, por exemplo, a estrutura de cobrança amigável e a nossa arrecadação tem caído mês a mês. Né? Quando tinha uma estrutura de cobrança amigável, se arrecadava em torno de 5 milhões de reais por mês. Já caiu para menos de 3, em torno de 3 milhões por mês. Então, são problemas administrativos que, o primeiro momento, se achou que era uma estrutura caríssima, né? Mas a arrecadação está caindo, certo? E isso vai se sentir daqui a pouco por falta de dinheiro em caixa. Não vai sentir agora, certo? É como, vou dar um exemplo de gordo, é como se você começar a comer brigadeiro todo dia, certo? Ah, vou comer doce todo dia. Você não vai sentir isso no primeiro momento, mas dá 60 dias para você ver se você não engordou. Né? Então a queda da arrecadação está aí. Né? Ah, mas é a crise? Não é só a crise, não é só a pandemia, é a falta de estrutura. Né? Então é preciso entender a máquina, respeitar o funcionamento e entender que algumas ações vão dar problema lá na frente. Né? E esse lá na frente vai chegar. Né? Nós já estamos indo para o mês de setembro. Né? Nós estamos entrando em setembro, depois de amanhã, aniversário de Mogi. Exato. Então, assim, algumas atitudes refletirão problemas, certamente, não agora. Né? E esse é um problema na gestão pública, porque a velocidade de ação e reação é lenta, né? Porque é uma máquina enorme. E não é só na gestão pública, grandes empresas funcionam assim também. Você toma uma atitude e demora para se perceber o resultado positivo e negativo, mas acontece. Estamos conversando com o Romildo Campelo. Essa semana a gente vai fazer uma série de entrevistas com personagens que fizeram parte da história de Mogi. O Romildo, claro, que também faz parte dessa história, óbvio, né? E a gente vai trazer o Dr. Nobolo Mori, Jundiabe, o ex-prefeito Jundiabe, o ex-prefeito Marcos Melo. Daqui a pouquinho o ex-prefeito e deputado federal Marco Bertaioli, que vai estar aqui com a gente ao vivo. Nós temos uma série de convidados especiais que vão estar aqui com a gente essa semana. E cada um com a sua visão, né?
Não dá para comparar a visão nossa, né, a sua, por exemplo, com 52, do Dr. Nobolo com 96, 97 anos, né? Cada um com uma visão diferenciada e de uma cidade que cresceu muito e tem que se desenvolver cada vez mais. E eu concordo com você, crescer e desenvolver é totalmente diferente. Sim, e falar isso isso é fácil e está correto falar isso. Sim. Né? Agora, colocar isso na prática, tomar atitudes que realmente façam com que a cidade se desenvolva, quer dizer, a educação, a saúde, o emprego, que é um problema e um desafio enorme aí, né, para a cidade, certo? Emprego e geração de emprego e renda. Sim, e não é com camelô na rua, né? É emprego de verdade, certo? Que é um grande desafio, principalmente com a sombra do pedágio aí. Com a sombra do pedágio, quer dizer, você conversa com os comerciantes, você tem o problema da pandemia e tem uma concorrência que se colocou agora desequilibrando a situação dos comerciantes, né? Então, claro, é crise, a pessoa está vendendo material, comercializando na rua, abre um pano na rua para comercializar, só que muitas vezes o produto que está na frente, que tem na mesma loja na frente. Então, são equilíbrios complicados aí que a gente não pode deixar de olhar e pensar em achar outras soluções. Né? Alguns dos desafios que a gente tem pela frente. Mandar bom dia para Roseli Soares, bom dia para você também, o Sidney Sanches com a gente, um forte abraço para vocês. Bom dia, Sidney. Para o Romildo também, Janete Soares Silva, vereador José Luiz Furtado, do PSDB, bom dia, vereador Zé Luiz. Zé Luiz. Mariso Meoca, Cláudia Pudo, Carlos Terça, bom dia. José Carlos Nunes Júnior, bom dia, Marilei, bom dia ao amigo Romildo, sempre pontual em suas colocações. Um grande abraço. Abraço, Júnior. Para você também, tá? Cláudia Pereira Bondanza. O vereador Zé Luiz Furtado está falando aqui, o que todos nós desejamos é que a cidade mantenha um histórico de excelentes administrações que teve até aqui. Mogi pode muito mais hoje por conta desse histórico. Respeitar o passado, entender o presente e planejar o futuro. Sem dúvida, Zé Luiz. Espero que a cidade, que a administração atual dê certo, porque nós moramos aqui e não queremos ir embora, né? Nós queremos uma cidade cada vez melhor. E é isso esse que é o grande desafio. Exatamente. Sempre melhorar a cidade, né? Sim. E esse é o papel do prefeito, dos vereadores, não é verdade? Não é só do prefeito, mas de todos nós, né? A gente está em tempo de Olimpíada, né? É uma Paralimpíada, mas é como aquele revezamento do bastão, né? Um está correndo, depois o outro vem, entrega o bastão e não pode deixar cair, né? Não pode parar nem deixar cair. Verdade. Tem que continuar no mesmo padrão. Cristina Marques Santana, bom dia, Romildo, 62 anos em Mogi, adoro a nossa cidade. E o mais interessante, né, Cristina, que você está falando aqui, a gente tem esse sentimento de pertencimento a Mogi. O mogiano, eu até falava disso com o secretário de Finanças mesmo, o Ricardo Abílio, falou que já tinha uma ligação com a cidade, conhecia um pouco da cidade, e eu falei que Mogi era uma cidade assim, a gente chega a gente de fora, que a gente já olha torto. Porque mogiano é assim. Uhum. Eu sei porque eu sou de Suzano, né? Demorei para entender a cidade e também ser acolhida. No primeiro momento a pessoa fala, o que ela acha que entende de Mogi? O que essa estrangeira essa estrangeira, que é do lado, né, na verdade. Mas eu falo muito isso, a gente tem uma sensação de pertencimento à cidade, né? Todo mundo... Todo mogiano é meio assim, né? Meio bairrista que a gente fala, né, Romildo? Sim. Não tem? Tem, por gostar da cidade... Uma característica do perfil do mogiano, né? Mogi, assim, a população de Mogi cresceu muito nos últimos 15, 20 anos, mas antes disso quase que todo mundo todo mundo se conhecia, né? A cidade cresceu muito. E aquela cidade que você pergunta se é filho de quem, né? Que família. Que família, tal, você sabia encontrar o fio da meada, todo mundo se conhece muito, né? Marcelo Fernandes está aqui com a gente, Lilian Sanches, ótima semana para você. Roberto Robinson. A Vânia Regina mandou assim, bom dia, Romildo, bom dia, Marilei. Que diagnóstico lindo do Romildo sobre as gestões de Mogi das Cruzes. As gestões se conversavam, um perigo sair de boas mãos e preparadas e passar para secretários de fora da cidade. Foi dito muito bem. O mogiano se preocupa demais com a cidade, já está sofrendo, vendo a falta da estrutura atual, e o preço seremos nós cidadãos que pagaremos. Palavras da nossa ouvinte, que está aqui no Facebook, a Vânia Regina. Bom dia, Vânia. Manda bom dia também para Amélia Trípoli, um beijo.
Bom dia, Marilei. Bom dia, Romildo. Marilei, por proporcionar a visão de uma cidade que eu particularmente adoro e não troco por outra. Mogi, vi seu crescimento nos 70 anos. Parabéns, Mogi. E mandar bom dia também para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. E eu fiz questão de chamar também para essa semana, acabei de confirmar a entrevista com o Ciro Pirondi, que é um arquiteto, que tem uma visão também muito bacana. Estou convidando pessoas diferentes, né, para estarem aqui essa semana homenageando Mogi. Que é um grande desafio, E né? é um desafio. A cidade, uma cidade quatrocentona, 461 anos que nós vamos fazer, com o centro da cidade que passava carroça, cavalo, né? Sim. Uma cidade que cresceu tanto. E que você não pode perder, porque é a nossa história, a nossa a identidade. nossa essência, né? né? A nossa essência. Que é o centro de Mogi, mas que vai crescer demais nos próximos anos, principalmente com mais Mogi Eco Tietê, que agora é Viva Mogi, né? Que a gente está também já lançando, a partir de agora de setembro começam as obras, e a gente vai estar trazendo os destaques. Eu trouxe o Cláudio de Faria Rodrigues aqui, secretário de Planejamento e Urbanismo, que é um secretário de carreira também, um funcionário de carreira público de carreira, sim. né? Muito competente. E que entende da cidade muito, e ele falando do crescimento de Mogi, como vai ser nos próximos anos, os eixos de crescimentos, na visão dele, né? Por que o Junge fez tal obra, por que o Bertolli fez tal obra, o Marcos Melo focou em outro, né? Até da perimetral, da história da perimetral. O próprio Cláudio deve ter contado Que eu aqui. achava que a perimetral tinha nascido com o seu Valdemar, mas nasceu com o Machado. Ele que me contou aqui. A definição do Ecomogi, que agora está rebatizado, foi um trabalho que o Cláudio capitaneou com outros secretários, mas num estudo não se escolheu trabalhar o Eco Tietê à toa, né? Foi quase um ano de estudo para definir onde deveria ser feito investimento para a infraestrutura de Mogi, né? Então esse projeto não foi vamos atrás de um dinheiro, é o contrário. O que Mogi precisa, né? Qual é a infraestrutura que a cidade precisa para os próximos anos, e se debruçou sobre várias alternativas até chegar a este projeto que foi financiado aí pela CAF. Então é fruto, é um projeto feito no caminho correto, que primeiro é você estudar as necessidades, definir o que precisa, ver quanto custa e depois arrumar o dinheiro, e não o contrário. Olha, tem um dinheiro aqui, o que eu faço com isso, né? Foi um projeto construído de maneira como deve ser, né? E é um projeto que eu tenho clareza que vai contribuir muito para o desenvolvimento da cidade, para criar as condições do desenvolvimento da cidade. A região de César de Souza é um eixo natural de crescimento, é o momento de César de Souza de urbanização, e precisa da infraestrutura, das novas avenidas, da infraestrutura que o Eco Tietê, ou Viva Mogi, chame como quiser, vai trazer para a cidade. Ademir Souza, bom dia, Marileia, Romildo, cidade literalmente para todos. Até hoje, nada de fazer um projeto de cobertura para ônibus decente. Mogiano tomando chuva e frio, vamos cuidar do simples primeiro. Está aqui o Ademir fazendo uma crítica aos pontos de ônibus que até hoje não estão cobertos. E não estão estruturados, a gente fala, né? Tem vários pontos que não estão, principalmente nos bairros. Sim. Né, que concordo com você. Teve um número, não vou me lembrar exato, mas precisa melhorar mesmo. Ainda tem muito estrutura que ser dos feito. bairros. Sim. O Jacaré da Rodoviária de Arujá aqui com a gente. E eu quero aproveitar o Romildo também para a gente mandar bom dia para Cecília Uni. Eu adotei Mogi e felizmente Mogi me adotou. E é bem isso, né, Cecília? Né? A gente fala muito de adotar e ser adotado pela cidade. Eu quero aproveitar também o Romildo Campelo aqui junto com a gente para falarmos sobre essa nova fase que eu quero aproveitar para que o Romildo explique aqui para a gente sobre a ANAMA, né, Romildo? Você agora integrando, né, o trabalho da ANAMA. Explica o que é a ANAMA. Marilé, a ANAMA é uma associação que reúne os secretários municipais de meio ambiente. É uma associação que tem mais de 30 anos de vida. Ela, até o governo Bolsonaro, ela tinha inclusive assento no Conselho Nacional do Meio Ambiente. O ministro Ricardo Salles tirou todo mundo. Mas, para você ter uma ideia, a ANAMA votava no Conselho Nacional de Meio Ambiente e vota aqui no Conselho Estadual de Meio Ambiente.
é uma associação que representa os dirigentes municipais de meio ambiente e contribui para a discussão e o avanço da questão ambiental no Brasil todo, né? Eu, quando fui secretário de meio ambiente aqui em Mogi, eu fui fui vice, depois eu fui presidente da ANAMA do estado de São Paulo. Uma dos nossos feitos naquela época foi a regulamentação do licenciamento ambiental feito pelos municípios, porque você tem hoje, você tinha até então só questões estaduais feitas pela CETESB, os municípios não tinham nenhuma ferramenta de licenciamento ambiental para os municípios. E você estava com a CETESB extremamente sobrecarregada, tendo que licenciar tudo, de grandes fábricas a uma pizzaria, né? Tudo passava pela CETESB. E nós trabalhamos muito naquela época para trazer para os municípios a possibilidade de que os municípios também fizessem licenciamento, dividindo em licenciamento mais simples, intermediário e mais complexo, de acordo com o porte, a capacidade de gestão de cada município, né? E eu acabei, curiosamente, quando estive secretário de Estado da Cultura, esse assunto voltou para o CONSEMA e eu voltei como conselheiro do CONSEMA para que os municípios, de maneira definitiva, tivessem essa estrutura. E agora, nesse final de semana, nós tivemos uma nova eleição para a direção nacional da ANAMA e eu fui convidado para ser diretor de turismo sustentável na ANAMA Brasil, né? Levando a minha experiência de secretário municipal de Mogi, de meio ambiente, né, ambientalista, minha experiência como secretário de Estado do Turismo de São Paulo, levando para a ANAMA, o que para a ANAMA é uma novidade, de levar o turismo sustentável para a pauta dos municípios do Brasil inteiro, para falar da sustentabilidade dentro do turismo, que é uma área fundamental para a geração de emprego e renda com a preservação do meio ambiente. Faz tempo que a gente fala disso, né? Faz muito tempo que a gente fala disso, e eu recebi o convite do Marçal, que é o novo presidente nacional da ANAMA. Marçal, ele é de Alagoas. Ele é de Alagoas. Por ser uma entidade nacional, você tem gente do Brasil inteiro, né? Várias visões. Várias visões, várias experiências, várias situações de legislação local e estadual. Então é muito rico Alagoas isso. É um estado, nossa, né? Eu fui para lá, fiquei encantado. É lindo, lindo. E nosso secretário nacional de Relações Institucionais é o Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica. Que tem outra visão. Que é outra de meio visão ambiente. e é uma figura pública conhecidíssima. Sim, né? Respeitado, né? Mogi está representado com a secretária de Meio Ambiente, a Michele de Savieira, diretora de regiões metropolitanas. A secretária do Meio Ambiente Michele de Mogi, eu não tive o prazer de conhecer. Então, não entrevistei ela ainda. Quando você a entrevistar, fale também da ANAMA, porque ela foi eleita também diretora. Sim. Né? E essa questão do turismo sustentável é uma novidade para a ANAMA, porque normalmente a ANAMA trabalha muito a questão do licenciamento, a preservação do meio ambiente de modo geral. Mas eu, pela minha experiência já calejada aí, a minha preocupação é muito grande na questão do emprego e da renda. Né? Quando você anda e você vê as unidades de conservação, por exemplo, a nossa APA da Serra do Itapetí, a Serra do Mar, você sempre tem um conflito entre preservar a área e como que as pessoas que vivem ali vão sobreviver, vão ganhar dinheiro. E se você não dá uma alternativa, acaba virando, o caso de palmiteiro, de tráfico de animais. Quer dizer, a pessoa de alguma forma tem que arrumar uma maneira de ganhar vida. Né? E tem uma série de formas de fazer isso legalmente, né? Desde cultivo na floresta, agrosilvicultura, tem uma série de maneiras, mas o turismo também é uma maneira de se preservar e valorizar a cultura local. Quer dizer, as pessoas visitarem os locais de unidade de conservação, a culinária faz parte do turismo, faz parte da cultura, né? Você visitar, comer aquele doce, sabe? Aquelas coisas que quem está ali às vezes não percebe a importância, mas que é uma forma
fundamental, extraordinária de gerar riqueza para as pessoas. Prazer para quem viaja e riqueza e trabalho para quem recebe. Né? Então esse é um dos desafios aí. Fiquei muito honrado aí com o convite do Marcelo Marcondes, que também é diretor, que foi diretor de meio ambiente em Aparecida. E aí um desafio novo, uma forma nova aí de contribuir com os colegas que estão nos governos, com a população de modo geral. Bacana, Mogi representada, então, também lá na ANAMA. Exato. Bacana. Uma nova fase para falarmos de turismo sustentável, que é muito interessante a gente poder ter esse olhar do turismo. E revisitar aí os 210 municípios de São Paulo, por exemplo, que estão ligados ao turismo, 140 municípios de interesse turístico, 70 municípios que são instâncias turísticas, e tem uma série de municípios na fila, vários municípios que não têm o título de MIT, de município de interesse turístico, mas querem ter esse título. Então a minha ideia é visitar esses municípios, conversar com eles, com a AMITESP, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico, a PRECESP, que congrega 70 instâncias, e levar para esses municípios um pouco mais dessa questão do turismo sustentável e da sustentabilidade no turismo, que é como que a gente recebe os turistas sem gerar tanto lixo, né, sem impacto na cidade. Então tem uma agenda muito interessante, muito forte aí para trabalhar através da ANAMA, que sempre cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento sustentável do Brasil, aqui em São Paulo também, e feliz aí de mais um desafio aí profissional, Marilei. Mais um desafio, com certeza. Bom dia para o Walter Cegonha, bom dia meu grande amigo Romildo Campelo, boa entrevista que você dá, parabéns. Obrigado, Walter. Manda bom dia também. Fernanda Serrão, bom dia Marilei, Romildo. Gostaria de salientar a importância da Catedral de Santana de Mogi. O Padre Dorival está transformando aquela belíssima construção. Gente, o sol da Catedral agora funciona perfeitamente, banheiro adequado para os visitantes, uma secretaria bem aconchegante. Estou orgulhosa de ver pessoas como o Padre Dorival em preservar e melhorar o patrimônio de Mogi. Fernanda, eu, não por acaso, porque nada é por acaso, estive ontem na Catedral de Santana, na missa do Padre Dorival, às 9 horas da manhã, e eu já senti a diferença no som. Olha, né? Fernando, eu fico feliz. Porque eu vou te falar, cara, minha filha Lívia foi batizada lá pelo Padre Cláudio Tassiano, que agora está em Suzano, e não dá para ouvir nada. Não. Agora dá para ouvir o padre falando. E ele já até anunciou que a Nossa Senhora Peregrina vem para cá dia 3 de outubro, para homenagem, né? Para Nossa Senhora do dia 12 de outubro vai estar por aqui. O Padre Dorival está super animado, ele assumiu dia 11 de abril, que inclusive ia ter uma grande festa, não pôde ter porque fechou tudo na pandemia. Então, com certeza, a Catedral de Santana é linda, é um patrimônio nosso, sim, não é? Sim, não olha, é, Fernanda, por causa da pandemia também eu não tenho ido à Catedral. Né? Eu fui ontem, depois de muito tempo. E de fato, o ponto negativo da Catedral era o som. Que era horrível. Quando ele veio aqui, o padre, eu falei, o som é péssimo. O som era péssimo. Ele já sabia. Não dava para... Ainda bem que a gente sabe a missa de cor, você sabe onde você está, né? Mas verdade, não dava... tinha vezes que não dava para ouvir a missa. Não dava para ouvir a missa. Eu fico muito feliz de saber que o Padre Dorival melhorou muito o som, resolveu o problema de acústica, que era muito ruim. E agora que eu estou com a segunda dose da vacina, espero poder já podemos voltar à catedral. Mas está super sanitizado. Você chega lá, já tem uma pessoa na portaria, numa das entradas, passa álcool gel, distanciamento seguro. Claro que não tem mais a paz do Senhor, ninguém pode abraçar ninguém, dar a mão para ninguém, óbvio. Que é uma pena, mas... Não, mas não pode, claro. né? Minha filha Júlia perguntou ontem, mas não pode mais dar a paz do Senhor? Eu falei, filha, é pandemia, não pode. Para mim era um dos momentos mais bonitos da missa. É um dos momentos mais bonitos que você fala com pessoas que você nunca falou na vida. Né? Você não sabe quem está do teu lado. Mas muito tranquilo, achei muito seguro ontem ir na missa. Obrigada pelo comentário, Fernanda. Obrigado, Fernanda. Marcelo Fernandes, Marilei, como o Romildo disse muito bem, os servidores de Mogi têm um cuidado muito grande com a administração e estão comprometidos. A chegada de uma nova gestão precisa analisar com cuidado todas as estruturas, sendo necessário a sensibilidade dos agentes públicos novos para não atropelar uma estrutura que funciona, devendo trabalhar para melhorar, sim. Torcemos para que a atual administração consiga avançar. Torcemos todos, né, Marcelo? Torcemos a gente todos, é mogiano e quer sempre uma cidade melhor para vivermos, né, Romildo? Sim, não, torcemos todos. Somos mogianos, né? A gente quer que tudo dê certo. E estamos aqui também para fazer a nossa parte.
como mogianos Sem também. dúvida. É isso né? mesmo. Neuza Miranda, bom dia. Valdir Bandeira, ótima semana também para você. Romildo, bom dia. A nossa homenagem a Mogi das Cruzes. Qual que é a mensagem que você deixa? Acho que nós continuemos a ter uma cidade, cada um de nós faça a sua parte, de cuidar da cidade, de amar a cidade e desejar aí a todos muita saúde, muita felicidade, que nós possamos estar juntos aí por muitos e muitos aniversários de Mogi. Amém. Obrigada. Obrigado, Marilei. Obrigado a todos Ótima e a todas. semana. Para você também. Para nós, na homenagem especial dos 461 anos de Mogi das Cruzes, que começa hoje, porque quarta-feira, dia 1º de setembro, Mogi comemora aniversário. E é claro que nós agradecemos a todas e todos os mogianos aqui da nossa região do Alto Tietê. Muito bom.